Fala, nação flamenguista, bom dia a todos, ótimo domingo. Vamos aqui, pessoal, de notícia, né? Informações aí sobre o Flamengo, né? Matheus Cunha, falaram aqui no Castelhanos. Vamos ver também mais notícias. E o Thiago Life, né? Thiago Life aí que falou sobre a torcida do Flamengo aí, que teve uma experiência, foi narrar o jogo aí. Papo da hora, beleza? Vamos começar aqui com um Rede Fla, né? Já deixando os créditos na descrição aqui, canal dele no Instagram, beleza? Então vamos começar aqui com esse vídeo aqui sobre Matheus Cunha e Castellanos e muito mais, beleza? Gente, o Cruzeiro já se antecipou ao mercado e acertou aí a contratação do goleiro Matheus Cunha do Flamengo. A gente inclusive trouxe essa informação há alguns dias. O Matheus Cunha assinou um pré-contrato, né? E aí, segundo a regra da FIFA, quando o goleiro chega nos 6 meses finais de contrato, ele pode assinar aí um pré-acordo com outro clube, e foi isso que o Cruzeiro fez, né? Essa regra da FIFA aí, do pré-contrato com o novo clube, vários atletas fazem isso, né? Assinam um pré-contrato com outro clube e acabam saindo de graça. Com o Flamengo, foi dito e feito, né? O Cruzeiro não gastou um centavo para ter o goleiro Matheus Cunha no próximo ano, na próxima temporada em 2026. Só que o Pedrinho Lourenço tentou agora a liberação do goleiro de 24 anos, né? E aí o Flamengo embarreirou, o Flamengo bateu o pé e frustrou aí, né, os planos do Cruzeiro. O Flamengo não quis liberar o Matheus Cunha, até porque não contratou um goleiro nessa janela. Olha, o atacante argentino Tati Castellanos segue como o principal alvo do Flamengo para a próxima temporada. De acordo com o portal italiano De Laziale, o Flamengo deve retomar aí as investidas em janeiro de 2026, acreditando ter maiores chances de sucesso. O portal De Laziale informa que a diretoria entende que a Lazio poderá flexibilizar a postura irredutível da última janela. No entanto, o Flamengo não estará sozinho na disputa pelo atacante argentino de 26 anos. A publicação ressalta que o West Ham da Inglaterra, que é o clube aí do Lucas Paquetá, também demonstrou interesse em contratar aí o Tati Castellanos. Atualmente, o jogador possui um contrato válido com a equipe italiana, com a Lazio, até junho de 2028. Na última janela, a Lazio estabeleceu aí o preço de 25 milhões de euros, aproximadamente 161 milhões de reais. Curiosamente, foi o mesmo valor, né, da multa que o Zenit pagou no Gerson, foi o mesmo valor que o Flamengo negociou o Wesley com a Roma, né, um valor inicial de 25 milhões de euros. E em caso de metas alcançadas, esse valor pode chegar a 30 milhões de euros. Então, 25 milhões de euros, 161 milhões de reais, foi o valor, né, o preço, né, colocado aí pela Lazio para negociar o seu atacante. O Flamengo tentou reduzir esse valor, mas não teve conversa, eles não conseguiram flexibilizar, e aí não teve sucesso com os italianos. O Flamengo acabou desistindo de trazer o Castellanos nesta janela. Olha, a informação que viralizou na tarde de hoje, a gente tinha falado ontem, né? E hoje está viralizando aí. O técnico Filipe Luís, que tem contrato até dezembro deste ano, já recebeu a proposta do Flamengo para a renovação e está analisando. O único entrave para a renovação do treinador com o Flamengo, nesse momento, é a questão aí do salário, mas que não é assim um grande entrave encarado pelo clube rubro-negro. O Flamengo oferece um contrato até o fim de 2026, com possibilidade de renovação automática até o fim de 2027. O técnico Filipe Luís deve apresentar uma contraproposta nos próximos dias. As partes precisarão chegar a um acordo financeiro. Pelo prestígio que o Filipe tem, né, e alcançou com números e conquistas, é compreensível aí que o novo salário esteja no patamar dos principais técnicos do Brasil. Aliás, na minha humilde opinião, eu acho que o Filipe Luís hoje é o melhor treinador brasileiro, né? Deve ter gente aí que vai discordar e tal, mas a minha opinião é que entre técnicos brasileiros, o Filipe Luís é quem vem fazendo aí o melhor trabalho. A informação que viralizou na... Bom, antes dessa renovação, o técnico já tem um motivo para comemorar.
A missão do Bruno Henrique causa polêmica nas redes sociais, e antiflamenguistas acusam o Flamengo de fazer parte do sistema e por isso o atacante teria pego pena mínima de 12 jogos e 60 mil reais. Mas advogados explicam que a pena de 12 jogos é proporcional à conduta do atacante. Mídia antiflamenguista entende que BH deveria pegar pena de no mínimo 1 ano de suspensão, como por exemplo no caso do ex-zagueiro do Santos Bauerman, que pegou pena de 1 ano por prometer levar cartão, e advogados explicam que o caso de Bruno Henrique foi diferente. Enquanto Bauerman combinou com uma quadrilha que tomaria cartão, prejudicando o Santos e chegou a receber o dinheiro da quadrilha, Bruno Henrique não levou vantagem nenhuma. Não combinou nada com ninguém. Não prejudicou o Flamengo, pelo contrário, o cartão teria sido a mando do Flamengo. Por isso, o BH pegou pena mínima de suspensão de 12 jogos. Agora os antes estão chorando dizendo que o Flamengo faz parte do sistema. Não, não faz! Nós somos o sistema! Caralho. Ah, é? Eu sou os polos, assim. Esse ou é uma merda ou é o melhor da Ou é história. um gênio. O Shin que não é nenhum dos dois. A internet é difícil, né, velho? É assim, cara. Como é que tá a narração e você tá recebendo mais hate ou é equilibrado, assim, como é que... E junto com a dele, já tinha esse gostinho, essa vontade, ou pegou no lance do FIFA? Não, já. Não, A FIFA minha ideia. Quando eu, Caralho, né? quando eu decidi ser jornalista esportivo, eu tinha 14 anos, foi na Copa de 94, eu queria narrar, meu. Eu fui nessa... Narrar, eu queria ser narrador, sempre quis ser narrador, é que eu nunca fui apegado a sonho. A gente não controla um monte de coisa, né? Então as coisas vão acontecendo na vida, eu fui indo pra lá, indo pra cá, fui deixando de lado, aí voltava à vontade, depois passava. Mas o original, o que me levou a procurar jornalismo e querer fazer faculdade era pra ser narrador. Era sempre o que eu quis. É que depois eu fui tomando outro rumo. Vocês conhecem o Eric Betting, do Máquina do Esporte? Isso pra caralho. Pô, que o era meu colega de colégio, meu. A gente estudava no mesmo colégio, a gente ia jogar FIFA junto, quando ele tava jogando eu narrava, quando eu tava jogando ele narrava, era meu amigão. Então ele me viu, tipo, pequeno, querendo narrar, entendeu? Moleque, 13, 14 anos, querendo narrar. Aí eu fui narrar, narrei o FIFA um tempão, fiz 15 edições, 14, nem sei quantas, muita edição. Trabalheira, né? Dava um trabalho desgraçado. E aí eu fui pro Prime Video, né? E sobre isso, sobre hate, eu acho que ninguém ganha mais hate do que narradora mulher hoje. Elas ganham, né? Mas acho que depois delas, provavelmente sou eu. Mas eu tô acostumado porque eu não conheço minha vida sem ser assim. E eu queria contar algumas historinhas só pra ilustrar. Também eu conversava com o cliente sobre responder o hate ou não responder. Ele é a favor de sempre atacar, eu às vezes só a favor de ignorar. Mas eu vou contar uma história que eu acho que ilustra bem a vida real e o hate, que são coisas diferentes, né? Quando eu comecei a narrar no Prime Video, eu tava com o Cazé. O Cazé era o comentarista e eu era o narrador. E a gente tava lá, normal. Fizemos o primeiro jogo, normal, no Prime Video. Era a implantação do Prime Video, né? Foi 22, era a primeira vez com eles com Copa do Brasil. Até que chegou um jogo do Flamengo. Era Flamengo e Altos do Piauí. Aí é o... No alto da ingenuidade do jovem Laifinho, eu narrei o jogo de forma equilibrada. Mal sabia eu, porque eu sou de São Paulo, que a torcida do Flamengo, ela não tá acostumada com uma narração equilibrada. Os narradores são muito tendenciosos pro Flamengo, sempre. Eu acho que alguns conscientemente, outros até inconscientemente. Mas o flamenguista, ele, por ser um time muito grande, não estou criticando, estou falando um fato. As narrações tendem a sempre olhar o jogo do ponto de vista do Flamengo. Mas na minha cabeça, ingênuo, como era por assinatura, que é o Prime Video, se um morador da cidade lá, de Altos do Piauí, assinou o Prime Video pra assistir o jogo porque não pôde ir pro estádio porque tava lotado, eu tenho a obrigação de saber o que eu tô falando. Eu tenho a obrigação. E os caras meteram um gol de bicicleta naquele jogo. Não sei se Colocar vocês lembram. emoção no gol do Alto. Um golaço de bicicleta os caras meteram. Eu tenho a obrigação de saber quem são os caras do time. Eu tenho a obrigação de saber a história do time. E eu tenho a obrigação de contar o drama do jogo também um pouco do ponto de vista deles. Eu sei que... Assim, vai ficar um pouco mais tendencioso do Flamengo? Vai, lógico, porque eu sou de São Paulo, tô mais perto deles, era o maior time na disputa ali. Mas a minha narração foi equilibrada, eu acho. Rapaz, quando eu saí do ar. Uou! E aí a nação, né? Aí, meu... Foi uma carnificina. E o Prime Video, eu nem deveria contar isso, eu acho que eu não poderia contar, mas eu preciso contar, porque eu acho que é importante até pra você que quer um dia ser narrador, Isso, e quer trabalhar em qualquer coisa na frente da câmera pra você entender como o mundo funciona. O Prime Video chamou pra uma reunião e falou, olha, a repercussão foi péssima, muito negativa e isso. E eles assustaram.
Aí eu falei, gente, a minha vida sempre foi assim. Quando eu comecei na Rede Vanguarda, no interior aqui, com um lugar maravilhoso pra trabalhar, aliás, com a família Boni. O Boni é dono da Vanguarda, um beijão pra eles. Foi um lugar maravilhoso pra trabalhar, incrível. Eu fiz muito sucesso lá. Mas quando eu saí do ar a primeira vez, e o programa foi bom, eu e a Giovanna Tominaga, a gente apresentava juntos. A primeira comunidade que fizeram no Orkut na época foi Eu Odeio o Thiago Leifert. A primeira. Na TV Vanguarda. Na Vanguarda. Um massacre no primeiro dia. A gente tinha um blog, porque na época tinha blog. Tinha, sei lá, 15 comentários na última postagem. Todos negativos. Caralho. Então eu nunca, em nenhum momento da minha vida, saí do ar e não estava sendo massacrado por alguém. No Globo Esporte era todos os dias. No FIFA, todos os dias. Se você abrisse o Twitter, isso, cara? tinha alguém me xingando. Bota um narrador de verdade. Aí marcava o nome de um narrador de verdade e ele ia lá e dava like. Eu sei quem você é, eu não vou esquecer nunca. Quando eu saía do ar no foda, hein? Big Brother. Mas narrador é o bicho mais vaidoso do mundo. O Mauro Betti fala até, ele fala, você é o narrador menos narrador que eu já... Você é muito tranquilo, ele fala pra mim, você é muito sossegado, velho. Eu passei por tanta coisa aqui. Narrador é tudo pavão. Pavãozaço. Gente, eu vou chegar lá, nesse ponto. Mas aí eu falei pra eles, então assim, eu não conheço a minha vida sem isso. Big Brother foi isso minha vida inteira. Eu saía do ar sendo trucidado na internet, todo dia. Então eu não conheço minha vida sem hate. Só que, minha carreira só deu certo. Então, assim, tem uma dissonância estranha entre a quantidade de hate que eu tomo e a quantidade de sucesso que eu faço. A quantidade de êxito que eu tenho na minha vida, graças a Deus. Mas tem um problema. E tem uma dissonância entre esses hates, Twitter e tal, e entre a vida real, né? Pra caralho. Eu nunca fui ofendido num restaurante, no aeroporto, no táxi, na rua. Nunca fui. E pelo contrário, a galera tirando foto, a galera Uma live lá falando. com 10, 15, 30, 40 mil. Vai ter ali 3, 4, sempre 5, vai. Falando 10. com 50 milhões de pessoas no Big Brother, eu até entendo, né? Mas beleza. Falei pra ele, então o que nós vamos fazer? Eles falaram, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar 2 sinais agora, dentro do Prime Video. Então, quando a pessoa entrar no dia do jogo, e a gente narrou, Palmeiras São Paulo, a final, tudo. Vai ter lá, Copa do Brasil no Prime Video. Assista aqui com o Thiago Leifert e Casimiro e assista com 2 narradores do Sport TV. Isso que eu ia te perguntar. Falei, tá bom. Eu fiquei chateado, claro. No primeiro era só a sua narração. Aí eles dividiram o sinal. Então eles ofereceram ao hater uma segunda opção. Ele não era mais obrigado a me ouvir narrar. Ele tinha uma narração, entre aspas, profissional de um cara do Sport TV, certo? Na minha cabeça, então, falei, ok, então o hate tá resolvido. Porque agora ele não é mais não é obrigado a me assistir, ué. É só ele ver o outro sinal. Não muda, ou ver na Globo. Ou ver no Sport TV. Ele não precisa mais me assistir. Então, pra mim, o assunto tava encerrado. Tanto que não foi mais assunto. E eu segui a minha vida no Prime Video normal. O Casé ficou triste também. A gente ficou chateado, mas, vamos trabalhar. Vamos seguir nossa vida normal. Antes da Casé TV, né? Antes da Casé TV. Fazer o que a gente acha legal. Beleza. A coisa foi fluindo. Fizemos jogos. Fiz Ceará e Fortaleza, que foi, top. Puta jogo. Fortaleza e Fluminense. Chegamos na final. Terminou a Copa do Brasil. Jogo final. Então o pessoal do Prime Video veio pra São Paulo pra assistir a final junto com a gente no estúdio. Eles estavam lá, celebração, todo mundo se abraçando, deu certo, o projeto funcionou. Agradeci a oportunidade e tal, e falei, antes de ir embora, lembra que vocês dividiram o sinal? Sim. Eu gostaria de saber, porque eu acho que eu tenho direito de saber, quantos por cento foram pro sinal do Sport TV e quantos por cento ficaram comigo e com o Casimiro, certo? Audiência. 95%. Uhum. Vocês me convenceram. Perguntava, falei, tem um monte de gente mexendo o saco na internet. Quantas pessoas realmente botam no mudo, tiram a narração em português ou botam em outra língua? Eles falaram, 98% das pessoas não trocam a sua narração e do Caio. Uhum. Então a gente tá falando já de cara de uma minoria. Porque se 95% das pessoas decidiram assistir o jogo comigo, Casé, mesmo após toda a repercussão negativa, e os otários lá do UOL também fazendo resenha, xingando, fazendo crítica, não sei o quê, aquele esquema que vocês conhecem. Aquela carnificina mesmo. Mesmo assim, de cada 100 assinantes, 95 assistiram comigo, Casé, tendo uma opção de ver em outro lugar. Então tem algum problema entre a quantidade de hate que eu recebo e a vida real. Certo? No FIFA também. Eu tenho essas 2 informações. São elas que me mantêm vivo. Porque é muito hate mesmo pra todo... Assim, a maioria dos narradores tem. Quando estão no começo é muito. Acho que alguns que já estão em outro patamar. Mas no começo eles tomaram muito hate. A galera da TNT no começo, no esporte interativo. Pra caralho! Meu Deus, apanhava
Só, esse assunto do Thiago Leifert foi falando sobre uma parte aí, né, da torcida, né? Que falou ali da narração dele. Mas é só mais um vídeo mais descontraído mesmo, porque até agora aí, né, os times estão aí de folga, né? Já voltou a treinar como o Flamengo. E não tem assunto assim, né, sobre o time e tal. E a gente trouxe esse assunto aí, né? Eu gosto desses podcasts, eu assisto sempre. E no começo falou também do Castelhanos, né? O Rafa Melo. Que o Castelhanos ainda é sim, né? Um jogador que interessa o Flamengo. Não sei se vai vir, não sei se vem, não sei, não sou nada. Mas se viesse seria uma boa, né? Então, por esse motivo, a gente colocou ali, né? A artezinha ali, só pra que a gente falou, botou, que a gente falou no vídeo, né? E o Danilo, né, pessoal? Danilo treina em semana de folga, de olho em volta ao time, né? Titular do Flamengo, né? Depois de 3 jogos no banco de reservas, Danilo voltará ao time titular do Flamengo, né? No próximo jogo do dia 14 contra o Juventude pelo Brasileirão. O zagueiro substituirá Léo Ortiz, né? Que foi uma vergonha aquela falta, velho. Uma vergonha. Léo Ortiz só pegou na bola. Só pegou na bola, é porque eu não tenho replay aqui. O cara pega na bola e depois que ele pega na bola, o jogador do Grêmio se choca nele. E ele se choca porque futebol é contato. E a regra é clara: se o jogador toca primeiro na bola e depois tem um contato com o jogador, não se configura em falta. Então, vocês que são anti-flamenguistas, assumam que aquilo nunca foi falta. Nem falta foi, que dirás para dar cartão. Então, eu não sei por que essa perseguição Agora sim, se o Flamengo também fosse recorrer por todos os árbitros que prejudicou o Flamengo, não iria sobrar pedra sobre pedra, não ia ficar árbitro sobre árbitro. Né? Porque estão se falando aí que o Bruno Henrique, gente, já foi explicado. Tudo na vida tem um tipo, um grau de punição. A punição pro cara que pega uma lata de sardinha no mercado, quer dizer, depende da lei, que a lei também tá meio embaçada. O cara que pega uma lata de sardinha no mercado não tem a mesma pena de um cara que fez um monte de coisa, que eu não vou falar o nome que não pode aqui, né? Então, temos que saber discernir, né, graus de penalidades. E a justiça, né, quando a justiça vê que tem alguém do lado do réu, né, que entende de lei, que sabe usar as brechas da lei, a pena é diminuída por fatores internos, né, que vê que realmente tem brechas que dá para enquadrar o réu em tal situação. Foi o caso do Bruno Henrique, né, que o caso dele não se configurou como o do Bauerman, como o do Menino Paraíba, e fica a mídia aí falando um monte de coisa que não sabe. Vai ler o inquérito, velho. Vai ler o inquérito e acabou. Eu tava lendo aqui e eu não sou tão expert, não sou tão inteligente, mas até eu consegui entender, cara. Que é por graus a pena. E o Danilo, né? Será a segunda oportunidade de Danilo depois da lesão na parte posterior da coxa direita, sofrida contra o Fluminense no dia 20 de julho, quase um mês depois, né? No dia 17 de agosto, o zagueiro entrou no segundo tempo da vitória sobre o Inter pelo Brasileiro, né? Mas não jogou. Mas desde então, agora Danilo, então, espera aproveitar a chance para recuperar espaço no Flamengo. Terceiro zagueiro, ele vinha entrando com mais frequência no time antes da lesão, quando o Felipe Luiz fez uma espécie de rodízio na zaga rubro-negra. Para chegar inteiro no próximo jogo, o atleta treinou a parte separado na sua folga, né? Isso é um cara que realmente aqui. Cadê a foto dele treinando? Tá aqui na estante, rapaz. Reassumiu a foto. Esse já não é brincadeira, não. Viu? Tanta propaganda que não dá nem pra enxergar a notícia direito. Ele não treina, mas ele treinou separado, né? Aqui, foto dele. Vou tirar um print aqui que eu vou usar. Eu gosto dessas imagens que mostram que o cara tá focado. Olha lá, Danilo. Tá achando o Danilo mais inchado? Danilo treinou separado. Isso é coisa de quem quer, é coisa de quem quer mesmo, entendeu, pessoal? E a ausência do Danilo sobrecarregou, né? O Léo Ortiz e o Léo Pereira, né? Os dois tiveram que jogar sempre aí, cansados. E aquele cartão amarelo pro Léo Ortiz, velho, aquilo ali não entra em minha cabeça, cara. Não tem quem faça aquilo entrar em minha cabeça. Aquilo não foi nem falta, mano. Que absurdo, viu? Então, pessoal, por agora é só. Estamos juntos. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like.
comente as suas opiniões nos comentários, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.